Sejam bem-vindos, à nossa aula de hoje. Nós vamos discutir as questões de reposição do terceiro bimestre de Sociologia, Essa é uma revisão para que vocês possam fazer a reposição, Então, vamos discutir hoje 7 questões sobre os temas estudados, Então, o primeiro tema que a gente está discutindo, é sobre a questão do patriarcado e capitalismo, Foi recorrente do movimento feminista francês, defendia-se intensamente que haveria ou não autonomia, entre esses dois sistemas. É a partir de divergências em relação à questão que estabelece uma categorização feminista largamente utilizada em duas correntes, o feminismo socialista e o feminismo radical. Entretanto, devemos ressaltar que há pelo menos uma posição e mais um contínuo entre aquelas análises que consideram a subordinação feminina, uma consequência do capitalismo, e aqueles que veem como uma consequência do patriarcado, ou uma forma de dominação masculina sistemática. Lembrando, dominação masculina, a teoria lá do Pierre Bourdieu, Então, aí vem dizendo aí, de quem é o texto, de onde foi tirado, e que é um texto adaptado. Embora mais antigos, os movimentos pelos direitos das mulheres ganham maior relevância no século XX, tendo alcançado conquistas fundamentais que diz respeito ao reconhecimento das mulheres cidadãs. Ao longo do tempo, a atuação desses movimentos permaneceu focada nós estamos falando de movimentos sociais. Então, do que ficou focado, Combater os homens? Não, É o feminismo que faz isso, não o feminismo, Obter ajuda financeira do Estado? Não. Uniformizar os métodos de atuação? Não. Garantir espaços de atuação político-social? Corretíssimo. Letra D, Muito fácil, Questões muito fáceis, Questão 2. Ainda continuando a ideia de movimentos sociais, Apesar do movimento e do esforço governamental, não é isso? Ainda existem sérios problemas referentes ao atendimento de necessidades básicas de grupos minoritários. Essa afirmação faz referência aos programas do governo brasileiro que tenta remediar os problemas de grupos minoritários. Entre esses grupos de minoria, podemos destacar quem? Gente minoria, Deficiente físico? Sim. Indígena? Sim. Político? Não. Político, ele não é minoria, ele tem poder, ele não está em grupos minoritários, Deficientes físicos, indígenas e quilombolas? Corretíssimo. Letra B. Movimento sem teto, empresários, não, empresário tem poder, dono de empresas, Então, não. Estudantes, indígenas e quilombolas, estudantes não é grupo minoritário, Tá certo? Então, aqui seria a letra B. Outra questão também muito fácil de se fechar, A desigualdade racial, aqui a gente já está entrando na questão de raças, de desigualdades sociais, tá certo? Continua a gerar muitos debates no Brasil. A questão da desigualdade racial no ambiente escolar público e acesso à saúde, como mercado de trabalho, continua a desafiar os formuladores das políticas públicas e políticas afirmativas. Por quê? Porque por mais que você discuta essas questões e faça, vamos dizer, atitudes como a questão das bolsas universitárias, das entradas, das cotas, Mas essa desigualdade ainda está muito forte, muito presente na nossa sociedade. Então, vamos assinar a afirmativa incorreta, ou seja, o que era errada, sobre a questão da desigualdade social no Brasil. A figurinha aqui ele falando um pouquinho da desigualdade social, o fim da escravidão, interligando a isso o contexto histórico. E aí vem as questões. Lembrando que essa nossa questão é a questão de número 3. Tá certo? Então, vamos lá. As políticas públicas de natureza diversa adotadas em diferentes governos e das 2 décadas têm sido capazes de impulsionar a construção de bases de igualdade. Lembrando que não, gente. A gente está dizendo lá que por mais que se tente, ainda não consegue, Que não mostra melhorias, ainda mostra errado. Então, essa questão está errada ou está certa? Vamos lá. A construção de bases de igualdade,
Indicadores socioeconômicos e toda hora mostram melhorias nas condições de vida da população negra. Muitas questões, algumas melhorias, né? Porém, não de todos, né? Bem como acesso a serviços e direitos, né? Isso aqui está correto, né? Por mais que sejam adotadas medidas, né, para impulsionar a construção das bases de igualdade, essas não são criadas, mas aqui não fala sobre isso, e mostram uma melhoria, porém, não ainda satisfatória, né? Então, essa questão está correta. Questão 2, né? Os argumentos favoráveis às ações afirmativas vêm de avaliação acerca dos passos específicos na iniciativa do curso do país, certo? O caráter pontual e descentralizado de políticas específicas, locais e municipais, facilita a identificação dessas mudanças na vida do filho? Não, né? Isso aqui está errado, né? Por quê? Né? O caráter não é descentralizado, ele é centralizado, né? De identificação para identificar, ou seja, ele é centralizado para quê? Para identificar as mudanças na vida de um determinado grupo, né? Há também o fato do número ser cada vez maior de instituições e órgãos públicos e privados manter programas de inclusão e combate à discriminação e ao preconceito de forma descentralizada. Daqui é verdade, existem vários programas de inclusão, né? Porém, a forma não é descentralizada, é centralizada. A partir de dados estatísticos nacionais, é possível desagregar o impacto de cada ação afirmativa e o resultado da política de caráter universal, comparado visualizando com a ação afirmativa local que alterou o panorama nacional. Ou seja, se você é capaz de fazer isso aqui, né, que está correto, essa questão dos dados estatísticos, é porque você tem ações o que centralizadas. Por isso, essa questão está errada, né? Tá certo? Então, a resposta seria a B. Vamos ver por que não seria a C. Entre 1990 e 2010, os homens e mulheres negros viram sua renda e expectativa de vida e acesso à educação, certo? Para citar os componentes de desenvolvimento humano, IDH, avançar em forma de mais acelerada na população branca. Correto. Questão D. Um dos argumentos contrários ao estabelecimento das políticas reparadoras baseadas em questões raciais ou quesitos, né? É a exclusão social no Brasil, não é determinada pela cor de pele, mas pela pobreza. Isso é correto, né? Que é o que a gente discutiu lá, que é um discurso bem brasileiro, né? Que até o Florestan Fernandes vem chamar, né, do mito racial, né? O mito da democracia racial, né? Corretíssimo também. A principal explicação para diminuir a diferença entre salário de trabalhadores negros e brancos estaria feito redistribuído das políticas sociais, em especial da relação de salário mínimo e benefícios previdenciários. Isso porque a maioria dos trabalhadores negros atua em setores cujos vencimentos estão atrelados ao salário mínimo, além de fatores macroeconômicos, políticas salariais, né? O que não é tanto isso, né, gente? Mas aqui está correto, né? Os negros, de certa forma, né, eles estão pegando trabalhos, né, onde os salários são menores, né? E aí, por isso, tem essa disparidade entre as famílias brancas e as famílias afrodescendentes, né? A questão aqui também está correta, então a resposta certa seria a letra B. Né? Continuando, vamos discutir a próxima questão, né? Observe a charge a seguir, né? A estrutura social é uma parte presente nos estudos dos sociólogos, né? Com base nessa charge, é correto afirmar que, aqui, ó, se você chamar aquilo, né, que é um muro, né, de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média, né? É o que ele fala aqui, né? Se você chamar isso aqui de prédio, eu tenho um apartamento e sou da classe média, né? Mostrando a relatividade aí de classes, né? Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Que a desigualdade social fundamenta-se na habitação? Não, não só nisso, né, gente? Então, essa questão 1 aí, a questão A está errada. B. Os movimentos sociais funcionam como mecanismo que incentivam a criação de espaços sociais, como, por exemplo, o apresentado na charge? Não. Né? Ele está falando de classe social, não de movimento social. A estratificação da sociedade brasileira, né, que é dividida em classes, correto, né? Aqui no Brasil, a estratificação é dividida em classes sociais, né? Se a gente for pensar no Karl Marx, classe capitalista e trabalhadora, né? Que são determinadas por condições econômicas e sociais de vida, e isso, né? Quando a gente fala de classe social, tem a ver com questões econômicas, então questão C.
Porque não seria a D, vamos ver. Um morador de uma das casas da cidade compara sua residência a de uma classe social superior. Esse fato deixa ele satisfeito em sua condição social. Primeiramente, ele não diz se ele está satisfeito ou não, né? E a gente não sabe realmente se a classe é superior, né? Ele só fez uma comparação, né? Eu acho que é a questão da crítica, né? As charges tendem a fazer críticas, né? Então, não é a letra D por causa disso. Letra E. A classe média no Brasil é caracterizada por possuir grande acúmulo de dinheiro e tornar a estrutura social frágil se comparada às outras organizações, não. Quem é caracterizada, ou desculpem, por possuir muito acúmulo de dinheiro é a classe capitalista, né? Que seria a classe que está em alta, né? A classe alta. Questão 5. Né? Como são as formas de estratificação social? Né? Só existem 3 formas de estratificação social. As castas, em algumas sociedades, os estamentos e classes sociais. Então, fechou, de cara, letra A. Né? Casta, tribos urbanas, não. Tribos urbanas é as formas que as pessoas se identificam, né? E se vestem, não seria. Classe baixa, classe média, classe alta, não. Aqui eu só estou falando de classe social, né? Que é uma parte da estratificação. Sudras, Vaikas, Shantis e Brahmanes, não, também só estou falando da parte da classe social, que seria a classe social de castas, né? E aí, deixando fora as outras classes. Então, questão 5, questão A. Questão 6. Com relação às castas de uma sociedade, né? A gente está falando desse sistema aqui de castas, são formados por esses sujeitos aqui, né? Assinala a alternativa correta. Existe mobilidade social dentro de um sistema de castas? Né, a gente já discutiu um pouco isso, né? Dentro do sistema de castas, né, eles acreditam que o sujeito, né, queira ou não, ele assume certo papel dentro de uma casta de acordo com sua vida anterior, né? A roda da vida, né? O dorgo, né? E aí, segundo eles, se isso tem a ver com o que você nasceu, né? Não existe de forma alguma, né, mobilidade social dentro do sistema de casta, a não ser quando você morre e renasce em outra casta, né? Então, vamos lá. A exogamia faz parte dos casamentos realizados em sociedades de castas? Não, a gente não está falando disso, né? Não existe mobilidade social dentro de uma sociedade de casta? Correto, letra B, né? Não existe. Dentro do sistema de casta não é importante a hereditariedade? Claro que é importante, né? Porque a hereditariedade é que vai definir seu lugar social, né? Dentro desses grupos, né? Que a gente já discutiu, né? O sistema de casta não existe. A divisão entre castas superiores e inferiores existe sim, né? Os que não está aqui, né? Os Dalits são consideradas as castas inferiores, né? Depois Sudras, Vaikrias, Kshatriyas e por fim os Brahmanes, né? Então, questão B. E nossa última questão, né? Com relação aí, a gente já está falando do Derrida, né? Lembrando, o Derrida é aquele autor lá que ele fala da desconstrução, né? Que ele vem propor uma nova construção depois dessa desconstrução. Então, vamos ler o textinho. Aí diz assim: em A Disseminação, em 1972, Derrida ilustra a desconstrução como exemplo tomado da história da filosofia. No Fedro, Platão narra o mito de Tote. Quem é Tote? O deus que inventou a escrita, né? E Tamuz, né? Quem é Tamuz? É o rei egípcio, né? Que ele ofereceu a criação, né? Tamuz recusa o presente, julgando que seus perigos suplementam os benefícios para a humanidade, né? Então, aí a discussão lá do Derrida, né? Fala tanto do Tote como do Tamuz, né? O Tamuz é aquele indivíduo lá que tem história super parecida com Jesus também, né? Secretismo religioso. Então, a partir da referência de base dos estudos realizados, Derrida é correto dizer o quê? O conceito de uma construção possível, devido às necessárias e inevitáveis lacunas que acompanham todo o processo de conhecimento, é verdade, né? Questão A. Né? Para o Derrida, né? Existe o processo de construção, né? Mas mesmo assim, essa construção é possível, né? Apesar, né, das necessidades inevitáveis e lacunas que acompanham o processo de conhecimento, né? Isso está bem no mito, bem nas religiões, né? Nas escritas religiosas, né? Existe lá os buracos, as lacunas, mas mesmo assim a construção é produzida.
O dejeto de desconstrução é a marca do espírito humano em busca de sentido que possa ser universalizado? Na verdade, não, né? A desconstrução não é uma marca do espírito humano, né? É tanto que ela vem o quê? Ela vem ser contra esse eurocentrismo que existe, né? Então, ele não é universalizado, a desconstrução, né? Pelo contrário, ele tenta buscar essa universalização europeia que se criou, né? Que é o que a gente chama do Eita, quase não sai. Eurocentrismo, tá bom? Então, o sentido com que consiste em uma correspondência ideal entre o som e a palavra falada, que é o sentido discriminar, que é significante e significado, né? É lá o contexto do Bakhtin, né? Que tem a ver com o Derrida. O sentido inerente à realidade é captado somente através da articulação do olhar interdisciplinar. Não, o Derrida ele não vem falar nisso, né? Então, questão A. Então, gente, nossa revisão fica por aqui, né? Boa sorte lá na atividade de avaliação, tá bom? Até mais, até a nossa próxima aula.